Vamos lá, gente. Então, todas essas ideias que estavam acontecendo, modernizantes que estavam acontecendo em Portugal, elas vieram para o Brasil também. Então, todas essas ideias iluministas, elas vão ocorrer aqui no Brasil. E é curioso, a gente vai ver aqui ainda sobre a Revolução Francesa, aqui no Brasil, no mesmo ano, Brasil colônia, quando a gente fala Brasil, ainda não existia Brasil, é só para vocês entenderem. Aqui no Brasil colônia, no mesmo ano que aconteceu a Revolução Francesa, aconteceu uma revolta, foi chamada Inconfidência Mineira. Essa palavra aqui deveria mudar, porque Inconfidência quer dizer traição, então os traidores mineiros. Então, na nossa república, eles são vistos como heróis, como, né, os patriarcas do movimento republicano. Então, a República de 1889 vai resgatar esses símbolos da Inconfidência Mineira, principalmente a figura do Tiradentes, mas esse nome, se vocês forem observar, o que significa Inconfidência? Que significa traição, traidores. Traidores de quem? Portugal. De Portugal, isso aí. Eles eram traidores de Portugal. Então aqui Pombal já tinha saído, tá? E aí todos os avanços de Pombal voltaram, porque quem assumiu Portugal foi uma rainha, a Rainha Maria I, que depois vai ser conhecida como Maria Louca, porque ela perde o marido, ela perde o filho mais velho, que seria o herdeiro. Tanto é que Dom João VI, que depois vai se tornar rei de Portugal, ele não estava na linha de sucessão, ele era o segundo na linha, então o irmão dele morre e ele tem que assumir, e ela ficou com uma depressão profunda. É assim, é engraçado. Assim, hoje em dia, nós sabemos, gente, quem tem hora aí, só para eu... 8h40. Bom, então hoje em dia nós sabemos que a depressão é uma doença. Depressão não é frescura, depressão não é mimimi. Só que lá no século XVIII, no século XIX, uma pessoa deprimida às vezes era tida como louca, era tido como preguiçoso, preguiçosa. Então, a Dona Maria, ela era muito religiosa, muito católica. E vamos lá, o iluminismo ele era contra o quê? As ideias da onde? Religiosas. Então, quando ela assume, ela é muito religiosa. Quem vai chegar ali e fazer a cabeça dela? A religião, a igreja. Então, todas as modernidades, ou boa parte das modernidades criadas por Pombal, que tinha uma ideia iluminista, que tinha uma ideia contrária à igreja, a ideia religiosa, não era contrária à igreja, mas aquelas ideias religiosas, vão ser colocadas para baixo, porque ela era muito religiosa. E aí, isso vai trazer consequências aqui na colônia, porque uma das primeiras coisas que ela vai fazer, enquanto Pombal permitiu aqui, ó, a instalação de manufaturas, ela proíbe de novo. Ela proíbe. E outra, ela vai aumentar impostos, porque Portugal precisava de dinheiro para a reconstrução, principalmente de Lisboa, a modernização do Estado. E aí o que ela vai fazer? O quinto, ela vai voltar a cobrar o quinto. O que é o quinto? Principalmente nesse período, a gente está no chamado ciclo do ouro, no período de mineração, tá? Todo o ouro arrecadado, que está passando aí agora a novela Império, né? O cara lá dos diamantes, né? Então, toda a riqueza que o cara, vamos lá, o cara achou lá os diamantes, ele tem que dar 20% para a coroa. Então, se o cara achou 100 gramas de ouro, 20 gramas tem que ir para a coroa, um quinto, tá? Isso na hora. Só que a colônia não estava dando esse dinheiro já há anos. E aí o que ela determinou? Ela determinou a derrama. A derrama é a cobrança imediata. Vou lá, o Lucas, ele está rico, eu vou pegar lá 20% de toda a riqueza do Lucas, na hora. 200 mil. Ou mais. Ah, você deve mais do que você tem, vou pegar tudo. O pessoal vai ficar feliz? Não, eu nem tenho nem sentido. Oi? Não, claro que não. Então isso era derrama. O pessoal na colônia estava com medo da derrama. Voltou a ser cobrado lá efetivamente. Não que nunca tinha deixado de ser cobrado o quinto, mas estava ali agora efetivo. Obrigando a cobrar. Não, tem que pagar. E aí, mesmo assim, a arrecadação não estava legal. Então agora vamos lá. Vamos executar a dívida. Aí não tem jeito. O pessoal vai chegar lá com o soldado, tem que pagar e acabou. E aumentou as taxas de impostos, tá? Isso vai gerar uma grande insatisfação popular, fechou as manufaturas, como eu estou falando para vocês,
E aí a elite, quando a gente fala de Inconfidência Mineira, é um movimento de elite, é um movimento de pessoas ricas. Não foram as pessoas pobres que ficaram revoltadas, não. Ficavam. Mas assim, a gente pobre aqui no Brasil, a gente fica revoltado, mas o cara lá no Congresso é que decide, o cara na presidência, no governo. Então a gente só fica na maioria das vezes assistindo. E foi assim na Inconfidência Mineira. Foi um processo de elite, dos ricos, porque eles estavam chateados de ter que pagar o quinto, eles estavam com medo de ter a dívida executada por meio da derrama, eles estavam chateados com as altas dos impostos e principalmente, fechamento de manufatura. Aí eles vão se reunir, chamados Inconfidentes, com alguns objetivos. O primeiro, fim do Pacto Colonial. O Pacto Colonial é que garantia a exclusividade de Portugal sobre a colônia. Então eles queriam comercializar com todo mundo, principalmente com os ingleses, que estavam passando pela Revolução Industrial. Eles queriam novamente a instalação de manufaturas, que a rainha mandou fechar. Eles queriam, olha só, a transformação da capitania de Minas Gerais em uma república. Isso é um outro engano que a história passa. As pessoas falam que eles queriam a república para todo mundo, para o Brasil, a independência do Brasil. Não. Eles queriam isso aqui em último caso. Na verdade, eles não queriam a independência de Minas Gerais. Era em último caso. Eles queriam, era o fim do quinto, o fim da derrama, a diminuição das taxas. Mas em último caso, a gente proclamou uma república. Mas não era a república para o Brasil inteiro. Aí nos livros, a pessoa fala, eles eram os patriarcas da república, eles queriam a república já no Brasil. Não, não era a república no Brasil. Era em Minas Gerais e, em último caso, assim, num caso extremo, se a coroa portuguesa não aceitasse, em último caso. Mas, como sempre tem uma laranja podre, o Joaquim Silvério dos Reis era um inconfidente, ele acaba sendo um traidor, porque ele vai contar os planos, tá? Eles também queriam aqui uma universidade, para não ter que mandar o pessoal para Portugal para estudar. Uma universidade lá em Vila Rica, tá? E aí, houve a denúncia, um caguete, um dedo duro, um X9, né? E todos os participantes foram perdoados ou degradados. Isso aqui é ser mandado para longe. Ou foram mandados para a África, ou foram mandados lá para a Amazônia, em qualquer extremo da colônia. Mas principalmente para a África, mas ficaram vivos. Menos um. Teve um que foi o bucha da história, né? Bucha de canhão, né? O Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que era o mais pobre deles. Era o mais pobre. Ele era um alferes, ele era um militar. Ele era um militar do exército, alferes era como se fosse um tenente. Então é uma baixa patente, né? Ali médio ali. E ele era o pobre, ele foi enforcado aqui no Rio de Janeiro, no dia 21, né, de abril, está próximo, aí o feriado de Tiradentes. Além de enforcado, ele teve o corpo todo esquartejado, e aí foram espalhando os pedaços do corpo dele do caminho da Estrada Real, do Rio, que liga o Rio de Janeiro. Nesse momento o Rio já era capital, já tinha tido essa transformação, então que ligava o Rio até Minas Gerais. Não, calma aí, eles arrastaram o corpo dele na Não, rua. enforcaram lá no centro do Rio de Janeiro. Enforcaram. Aí depois que ele morreu enforcado, pegaram lá machadinho, faca, cortaram o braço, cortaram a cabeça, cortaram a perna. Não, e arrastaram. Não, esquartejaram. Esquartejar é isso. E aí cada pedacinho do corpo foi espalhado. E qual o objetivo de eu fazer isso com o corpo de alguém? Sei lá. Sei lá, ele Entendeu? Vai ter certeza que ela não. Tem Vai ter certeza que certeza tá? que ninguém vai fazer o que ele fez. Se eu estou vendo, olha só, eu estou vendo que eles foram acusados, ó, inconfidência. Eles foram acusados de traição. Pra mostrar o povo todo acontecer. Mostrar o povo não fazer o quê? o mesmo. Isso, é exemplo. Então, assim, o enforcamento já era em praça pública. Lembra lá do filme Morte ao Rei? Então você pegava lá, ficava todo mundo de volta para ver a execução. Era assim, para servir de exemplo. Então, não bastando isso, olha só, então o pessoal viu sendo enforcado. Mas tem aqueles lá de longe, de outros locais, que não viram enforcamento. Então, para eles acreditarem, vão botar lá o corpo. E aí vai sendo espalhado, assim, cruel. Ó, o Império Romano teve um período de crucificação, que crucificou numa única época mais de 2 mil seguidores de Jesus, cristãos, e foram espalhando os corpos
até Roma. Então imagine mais de 2.000 crucificados igual Jesus até Roma. Para quê? Para servir de exemplo para as pessoas não se rebelar contra o império. Aqui é a mesma coisa, para não se rebelar contra o rei. Tá? Então, a esse sonho confidente acabou. A bandeira de Minas Gerais tem um lema deles lá em latim, tá? Que é a bandeira branca com um triângulo vermelho, tá? É o diamante. E aí, Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, ele entra para a história, né? Ele vai ser ressuscitado, a memória dele, na proclamação da República, como um grande herói republicano. Mas lembrando, eles queriam a República em último caso. E somente para onde? Minas Gerais. Minas Gerais.